Pessoal, essa questão de achar que todo vidro é igual, a questão da vidrofusão, da técnica em si, ela é desenvolvida, pelo menos por 99,999% dos artesãos, ela é desenvolvida em um vidro, em um tipo de vidro criado e projetado e adaptado exclusivamente para esse tipo de trabalho. E aí tem vários e vários tipos de vidro, ou seja, já que são vidros criados especificamente para esse tipo de trabalho, as chances de existirem algum problema durante a criação da peça partindo do próprio vidro são quase zero. Eu falo quase zero porque sempre existe aí uma curvinha, aí um ponto fora da curva, mas são quase zero. Então, quando a gente traz essa técnica para o Brasil, quando alguém traz essa técnica para o Brasil, a princípio não existe uma forma muito fácil e também barata de adquirir esse tipo de vidro, que a gente aqui no canal chama de vidro importado, adquirir esse tipo de vidro para se criar peças. Então o brasileiro lá atrás adaptou o próprio vidro de janela, resolveu utilizar esse próprio vidro de janela junto com pigmentos. Eu estou entrando aqui em parte muito técnica. Não, pigmentos no caso é a tinta. Isso, no caso aqui é a tinta. Pegou o vidro de janela, utilizou pigmentos para dar coloração. E só um aspas aqui que eu esqueci de falar. O vidro criado especificamente para esse tipo de trabalho, a própria massa vítrea dele é colorida. Quando aqui no Brasil, em algumas partes, alguns outros países aqui da América do Sul, resolveu utilizar o vidro de janela, pensou-se em criar pigmentos, tintas especiais para dar a coloração às peças. No caso, por exemplo, tirar aqui da frente. No caso, por exemplo, essa coloração aqui. Então aqui a gente utiliza dois tipos de pigmento que fica no meio do vidro. Então, tanto que o pessoal da Europa, geralmente quando veio os trabalhos dos brasileiros, eu acho que isso a Gi não lembro, não sei se ela sabe disso. Quando o pessoal da Europa, onde é produzido esse vidro especial para essa técnica, veio o trabalho dos brasileiros, onde tem uma coloração diferente da massa que eles conhecem lá, eles entram em contato com alguns artesãos daqui e perguntam qual que é o tipo de vidro que eles estão utilizando para chegar nessa cor. Mal sabia eles que é pigmento. Então tá, quando a gente resolveu adaptar a técnica que já existia aqui no Brasil da vidrofusão para a garrafa de vidro, a gente percebe que existe uma diferença enorme no trabalho do vidro plano, que seria o vidro de janela, para garrafa de vidro. Por quê? Dependendo do nível de conhecimento, as peças tendem a quebrar mais, tendem a dar mais problema de desvitrificação, tendem a ter bem mais imprevistos devido à falta de conhecimento sobre o trabalho com esse vidro do que com o vidro plano. Por quê? Trabalhando com o vidro plano, você basicamente pega a técnica que já está desenvolvida para o trabalho com o vidro importado, traz ela para o vidro plano e aí você consegue facilmente criar suas próprias peças, adicionando somente o pigmento como um diferencial. Com a garrafa, os processos são bem diferentes. Então, só vendo aqui a colinha para mim não ir muito longe. Então, quando a gente resolveu fazer com vidro de garrafa, a gente percebeu que existem vários vidros diferentes que cada um deles requer um cuidado especial. Caso contrário, se o artesão está começando e não tem isso em mente, as peças dele vão dar muito problema. Mais do que daria se estivesse utilizando o vidro plano. Tanto que muitas pessoas dão preferência por deixar a garrafa de lado, porque é deveras mais complicado de trabalhar, e voltar a sua atenção para o vidro plano. Eu acho que eu já estou falando demais. Porque o que acontece, gente? Tudo é complicado se você não tem o conhecimento, né? Então, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe, conhece os tipos de vidros, não vai ser complicado. Agora, se você não sabe, aí você vai ter que
fazer, né, por tentativa de erro e acerto, que foi o que o Evandro fez para conseguir adaptar essa técnica para a garrafa de vidro e chegar a confeccionar, né, as peças que a gente faz hoje. Então, só para você não achar que, não, meu Deus, eu nunca vou conseguir, não é um bicho de 7 cabeças tão grande assim. Por quê? Porque o Evandro já resolveu esse BO, esse problema, e conseguiu fazer com que ficasse mais fácil, né, Evandro, para as pessoas aprender essa técnica na garrafa de vidro, né? Tanto que a gente tem alunos, né, que trabalham com vidro plano e são nossos alunos porque quiseram aperfeiçoar ou inserir, né, a garrafa de vidro no seu ateliê, no seu trabalho, porque é um diferencial. E as pessoas que já trabalham com vidro plano sabem que é diferente o processo do vidro plano quanto, né, o processo da garrafa de vidro. É diferente, mas não é impossível, tá? É possível. Tudo que a gente está mostrando aqui para você também é possível. Você que está em casa, né, que está assistindo nosso vídeo, que quer faturar R$3.000 ou mais com a matéria-prima gratuita, que é a garrafa de vidro, é possível, desde que você saiba, né, o que você está fazendo, como que você tem que manusear corretamente o vidro, tá? Porque acho que é bem importante a gente falar isso, né, Evandro? Uhum. E aí, gente, eu acho que um ponto positivo, né, da garrafa de vidro é que a matéria-prima é gratuita, né? Então imagina você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, né? Com uma matéria-prima que você encontra em qualquer lugar. Ou seja, só você dar uma voltinha aí no seu bairro, que eu tenho certeza que você vai achar uma garrafa. Né? Igual a gente tá confeccionando uma luminária para a gente colocar aqui na nossa casa, na sala, e a gente está fazendo ela com garrafinha de Skol Beats, aquela azul escura. Então o que a gente faz? Final de semana, começo da semana, geralmente a gente dá uma volta no bairro para procurar as garrafas, né? A gente não conhece muita coisa ainda, mas se você conversar, por exemplo, com uma pessoa que tem adega, ou que tem um bar, ou que trabalha com alguma coisa que utiliza a garrafa de vidro, você pode fazer uma parceria que a pessoa junta a garrafa para você. Então, é um ponto super positivo que a matéria-prima é gratuita e, né, porque se você for utilizar o vidro importado, gente, já vou adiantar aqui para você que é bem caro, né, Evandro? Bem salgado. Né? A gente... no nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina você a trabalhar desde o vidro plano, vidro importado, quanto a garrafa de vidro, né? Você aprende a manusear todos os vidros, só que se você quer trabalhar com esse tipo de vidro, que é o vidro importado, já te adianto que é um vidro caro, bem mais caro, tá bom? Né, Evandro? Porque tem toda a taxa de importação. Só para você ter uma ideia, foi em 2017 ou 2018 que a gente fez um trabalho com vidro importado? 18, eu acho, não sei. Acho que 18. Em 2018, 1 metro quadrado de um vidro importado, a gente pagou, se eu não me engano, foi entre R$600 e R$800. Então, 1 metro quadrado, um pedacinho quadrado desse tamanho aqui, ó, R$700. E assim, pessoal, é caro. Para quem tá começando, assim, eu vou falar Evandrinho, que é uma opinião minha, não sei se a G compactua com isso ou não. Para quem tá começando, eu acho que é mais importante, é essencial você começar sem prejuízo. Por que sem prejuízo? Porque vamos supor que você está começando, teoricamente você ainda não tem o conhecimento real sobre a técnica, sobre tempos, temperaturas, como ele pode variar de acordo com a peça que você está criando, se você está utilizando molde, se não está utilizando molde, enfim. Se você não tem esse conhecimento, concorda que as chances da sua peça quebrar são um pouquinho maiores se comparado a ou quando você tivesse um pouco mais adiantado. Então vamos supor que você vai pagar, vamos chutar bem baixo aqui, R$600 hoje em dia em 1 metro quadrado de vidro importado. E depende, o valor pode aumentar de acordo com o vidro que você vai estar comprando. Então vamos supor que você vai estar pagando R$600 no metro do vidro importado para estudar ainda como que aquele vidro reage em determinada temperatura. Se porventura você tem dinheiro para isso, para investir, aí tudo bem. Mas a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, elas pensam diferente. Elas preferem aprender primeiro e investir depois.
E essa questão em suma, o que eu estou querendo dizer aqui é que é mais fácil você diminuir o máximo possível os seus gastos iniciais durante o seu processo de aprendizado, porque de fato você está aprendendo, e depois que você aprender, aí sim você investe mais material para talvez você atingir um outro público. Porque a questão de qualidade, se você pegar uma peça dessa daqui e uma peça que é feita com garrafa de vidro e uma peça feita com vidro importado, a qualidade é basicamente a mesma. A única coisa que pode mudar é se aqui eu estou utilizando pigmento, no vidro importado você pode utilizar a própria coloração da massa vidro. Não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem um vidrinho azul. Acho que é basicamente isso. Me perdi no que você estava falando. Mas é isso mesmo. Fora que, tipo assim, se você está começando, você vai perder muito material. Você vai praticar o corte, vai praticar a queima. Ou seja, às vezes você está praticando um corte ali e o corte não vai sair da forma que você queria. Então já aquele material meio que você vai descartar, né? Fora que você trabalhar com a garrafa de vidro é um puta de um diferencial. Porque hoje a sustentabilidade, a reciclagem artística, ela está muito em alta, né? Então por que você vai investir um dinheiro desnecessário em vidro importado, sendo que você pode trabalhar com uma matéria-prima gratuita que é a garrafa de vidro, né? Então a gente nem indica para os nossos alunos. Aliás, eu acho que não tem nenhum aluno nosso que trabalha, não, tem uma aluna que ela trabalha com vidro plano, importado, né? E com a garrafa de vidro. E agora com a garrafa. E agora com a garrafa. Mas a gente nem indica, se você está começar com o vidro importado, tá? Porque você vai jogar dinheiro fora, né? Então, agora a gente vai aqui para o segundo erro de fazer artesanato com a garrafa de vidro, né? Que é achar que só dá para fazer garrafa decorada, né? Eu acho que antes da gente ir aqui, tem um ponto que a gente esqueceu de mencionar, que eu achei importante, que é a questão de por que as pessoas não fazem muito trabalho com a garrafa de vidro, e pegando um comentário de alguém que deixou aqui no canal há algum tempo atrás, que as garrafas, o trabalho com garrafa, ele não gosta muito ou não gostava muito porque quebrava muito. Então, por exemplo, a pessoa já tinha uma certa experiência, segundo ela, com o trabalho com a vidrofusão. Mas um certo dia ele pegou uma quantidade de garrafas e colocou no forno para criar uma peça. Só que quando tirou, a peça estava... Aliás, não existia peça, porque quebrou tudo. Então, assim, é um problema que muitas pessoas enfrentam quando começam a trabalhar com a garrafa de vidro, que é o problema de quebra de peças. Por que eu resolvi voltar nisso aqui antes de passar para o segundo tópico? Quando a gente compra, e aqui eu falo novamente do vidro importado, quando a gente compra um vidro importado, geralmente ele vem uma especificação mostrando como que eu consigo, basicamente, como que eu consigo trabalhar com ele durante a temperatura. Qual que é o coeficiente de expansão dele, para ser mais técnico aqui. Então, com base nessas informações, eu já sei qual que é a temperatura que eu posso usar, qual que é o tempo que eu posso utilizar, isso independente do tamanho da peça que eu vou estar fazendo. Claro que você tem que ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico sobre o assunto. Já a garrafa de vidro não, você simplesmente encontra ela na rua, a garrafa pode ser feita por várias empresas e ela não vem nenhuma especificação mostrando para você como que você pode trabalhar com isso. E pessoal, assim, para mim aprender isso daí, foi anos e anos de estudo, até que um dia eu pensei, e se eu fizer seguir tal linha de raciocínio? Por exemplo, essa peça aqui, eu fiz ela com vários vidros diferentes de garrafa. Não tem somente um único vidro, coisa que com vidro importado, se você utiliza vários vidros, corre o risco da sua peça não dar certo. Então, trazendo aqui novamente o exemplo do cara, ele falou que colocou a garrafa no forno e quebrou. Porque ele colocou várias garrafas diferentes e não tem o conhecimento sobre qual vidro realmente ele estava utilizando para a criação daquela peça. Porque quando você vê esse tipo de trabalho, provavelmente você vê que
é somente garrafa. Ah, essa daqui é somente uma garrafa. A garrafa de, sei lá, de Heineken é somente uma garrafa. Mas existem outros conhecimentos que você tem que ter em cima da garrafa para que você consiga tirar uma peça como essa aqui, por exemplo, inteira do forno. Porque caso contrário, ela vai sair toda quebrada. Às vezes você vai ficar 1 dia, 2 dias trabalhando numa peça e depois a peça acaba quebrando. Mas assim, um erro que a gente nem colocou aqui, mas eu acho que vale a pena ressaltar, já que você deu esse exemplo, que às vezes a pessoa, ela prefere primeiro investir, por exemplo, num forno do que investir em conhecimento. Como você vai comprar um forno se você não sabe nem como liga o forno? Então eu acho que é um erro muito assim, acho que o erro primordial é você achar que primeiro você tem que comprar um forno para depois você investir em conhecimento. A gente tem exemplo de alunos nossos mesmo que acompanham o nosso canal, que antes de ser nossos alunos, comprou o forno. E aí começou a fazer testes e viu que não dava certo, não conseguia fazer as peças, não conseguia nem ligar o forno. O que aconteceu? Depois a pessoa acabou adquirindo o nosso curso Fusão Perfeita e aprendendo como manusear corretamente a garrafa. Então assim, gente, na minha opinião, eu acho que é um erro assim bem... um erro primordial, que é você comprar o forno antes de você adquirir o conhecimento. Até porque, antes de você comprar um forno, você precisa saber quais tipos de peça você quer começar. Ah, eu quero começar a fazer peça grande desse tamanho aqui. Não, peça pequena. Então, para que você vai comprar um forno grande se você quer fazer peça pequenininha? Ou para que você vai comprar um forno de gaveta, sendo que você quer fazer peças mais na horizontal? Então, tem todo esse conhecimento que você tem que ter antes de você adquirir um forno, tá? Então, não saia adoidado aí comprando forno sem você saber. Até porque também, geralmente a gente indica até para os nossos alunos fornecedores de forno. Porque, gente, no mercado, esse mercado é um mercado que está crescendo. E todo mercado que está crescendo começa a surgir várias coisas. Por exemplo, tem empresas que vendem um forno a 15 mil reais e tem empresas que vendem um forno a 8 mil reais. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem que saber saber o que é um forno. Porque você vai ver que não tem diferença no forno, é o mesmo forno, só é diferente o valor. Então tem que tomar. E como que você vai saber disso? Você tem que conhecer o forno, o seu material de trabalho, para você saber que você está pagando 8 mil reais num forno e tem gente que está vendendo a 15. E os dois vão fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade, às vezes o de 8 até mais, tem até mais qualidade do que o de 15. Então tem todas essas coisas que vêm antes para você manusear a garrafa de vidro do que comprar o forno, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da mufla, a mesma coisa. Uma mufla, né, como eu disse, que é um mini forno que você vai utilizar em conjunto do seu micro-ondas, que você consegue com a mufla faturar sim 3 mil reais ou mais com artesanato em garrafa de vidro, é a mesma coisa, porque gente, a mufla você tem que saber quando você tem que fazer a manutenção da mufla, quando que você tem que melhorar a camada de aquecimento, que é um negócio que vai dentro da mufla, tudo isso você tem que saber antes de adquirir sua mufla. Qual é o tamanho da mufla? Como eu disse, esse é um mercado em expansão. Então antes a mufla era bem pequenininha, hoje em dia já tem muflas grandes. Mas será que essa mufla grande ela é boa o suficiente para fundir o vidro, para derreter? Então tem todos esses processos que você tem que saber antes de você investir um valor, sei lá, numa mufla você vai pagar em torno de R$ 1.200. Então tem todos esses processos que você tem que saber antes de comprar a mufla. Inclusive no nosso curso Fusão Perfeita a gente ensina você também a fazer a sua própria mufla, né, Evandro? Então, como eu disse, esse mercado é um mercado em expansão. Então você tem que ter conhecimento para você não investir dinheiro numa coisa que não tem necessidade, né? Então só uma dica, né, Evandro? E assim, a questão do forno, pessoal, é importante vocês entenderem que, como a gente falou, antes de vocês comprarem um forno, vocês têm que ter a clara noção do que vocês querem fazer com ele. Porque como a gente falou, se vocês querem fazer peças mais na horizontal,
Vocês não vão comprar um forno mais vertical. A não ser que esse forno mais vertical você queira trabalhar com grande produção. Aí sim, você vai sacrificar um pouco o tempo que você leva para criar uma peça, para que você possa preencher ele com mais gavetas, como a gente falou. Agora, se você não entende o que você quer fazer com ele, o que você quer criar dentro da vidrofusão, provavelmente você vai acabar fazendo igual muitas pessoas que veem o forno em promoção na internet e por impulso acabam comprando ele. E aí quando vão trabalhar com a vidrofusão, percebem que aquilo que você queria trabalhar, aquilo que você queria produzir, aquele forno não é capaz de te dar o resultado que você esperava. E aí acaba se frustrando e aí acaba vendendo o forno por menos, sei lá, um quarto do que pagou por ele. Então assim, essa questão do forno é muito importante. Primeiro você tem que conhecer um pouco, para que aí sim você começa a investir, e investir de forma correta nos materiais essenciais. Dessa forma você economiza tempo, economiza recurso próprio e compra somente o que vai te ajudar a chegar no objetivo. Acho que é isso. A gente tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre forno usado, tá? A gente às vezes recebe mensagem de pessoas, tem um forno assim, 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 por tantos R$1.000. Gente, não tem como a gente falar compra ou não compra, porque a gente tá de longe, né? Mas aqui no canal tem vídeo que a gente fala sobre forno usado, se compensa ou não comprar e o que você tem que observar no forno antes de comprar um forno usado, tá? Então é importante, isso é uma coisa importante. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas se eu lembrar, eu volto no tópico para falar que era uma coisa importante, né? Lembrei. Que se você é novo aqui no canal, a gente tá falando assim, a gente acabou de falar que você tem que saber o que você tem que fazer, o que você quer fazer, né, antes de você comprar um forno e tudo mais. E aí você pode estar se perguntando assim, beleza, mas o que é que tipo de coisas que eu posso fazer utilizando a garrafa de vidro para ganhar R$3.000 ou mais? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui bem rapidinho, só para você ter uma ideia, tá? Por exemplo, esse colar aqui. Esse colar aqui foi feito com a garrafa de vidro transparente e pintado para dar essa coloração, tá? Então você pode fazer acessórios como esse daqui, que é colares, brincos, anéis, né? Que é o mercado de bijuteria, tá? Bijuteria contemporânea sustentável. Olha que legal. Olha que bonito. Então você pode fazer isso, ou você pode fazer peças de decoração, como essa daqui. Tá? Uma peça de decoração. Que pode ser uma saboneteira também. Pode ser uma saboneteira, tá? Mas é só um exemplo para você ter ideia. Peça de decoração. Ou, por exemplo, uma outra peça de decoração, que é essa daqui, uma peça grande. Quanto tem essa peça? Tem 50 por 3 de altura. Entendeu? Então, uma peça de decoração. Ou, por exemplo, um quadro como esse daqui, você pode fazer. Você pode fazer pastilhas para construção civil, você pode fazer brindes, tá? Troféus, né? Se você acompanha o nosso canal, a gente já mostrou aqui, né? Mas talvez você é novo, por isso que eu tô falando aqui que dá para fazer tudo isso. Então você pode fazer todos esses tipos de coisas utilizando a garrafa de vidro.